Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de amplificadores operacionais e eu queria começar dizendo que se você está acompanhando as nossas aulas deste curso, mais ou menos na época em que elas foram lançadas, 1 ou 2 dias depois, você pode estranhar essa aula aqui, porque nós estamos cortando um pouquinho a sequência, vamos voltar a falar de um assunto que já tínhamos falado antes, porque eu creio que ficou faltando mencionar o detalhe da aula de hoje. Mas se você está assistindo essa aula pelo site do GV Ensino ou pela playlist do curso de amplificadores operacionais, enfim, um tempo depois, essa aula já vai estar encaixada no lugar correto dela, ali no meio, antes de comparador de esterese. Então essa aula é do assunto anterior ao comparador de esterese e anterior ao comparador de janela, ok? Então que fique registrado para que ninguém estranhe essa aula aí depois do comparador de esterese. Nessa aula eu só quero mencionar um detalhe interessante, que é os dois tipos de comparadores que existem, que é o comparador inversor, que nós vamos entender o que é o comparador inversor agora, e o comparador não inversor, que também vamos entender o que é agora. Nós estávamos estudando no curso a ideia do comparador de tensão. Eu vou comparar duas tensões e se a tensão da entrada não inversora for a maior do que a da inversora, a saída irá ser positiva, mais VCC. E se a tensão maior estiver na inversora, a saída será negativa, vai sair aqui menos VCC. Então isso você já sabe e nós ensinamos a projetar esses comparadores em aulas anteriores. Qual é a diferença então entre o comparador inversor e o comparador não inversor? É muito simples, nós já até trabalhamos com os dois em aulas anteriores, então não é nenhuma novidade. Apenas vamos formalizar esse conceito. O comparador inversor ele tem esse nome por dois motivos, assim como o não inversor tem esse nome por dois motivos. Eu vou começar falando um dos motivos agora e o outro mais para frente. O primeiro motivo pelo qual o comparador inversor tem esse nome é porque no comparador inversor eu vou colocar a tensão de entrada aqui na entrada inversora. Simplesmente isso. A única coisa que vai mudar entre um tipo e o outro tipo é a posição da entrada e da tensão de referência do comparador. Só muda isso. Então, no comparador inversor, a entrada de tensão vai ficar na entrada inversora e a tensão de referência vai ficar, portanto, na não inversora. Simples assim. A tensão fixa, a tensão de referência na não inversora e a tensão ali variável, né, a tensão de entrada na inversora. Já aqui no comparador não inversor, ele tem esse nome porque a entrada do meu sinal vai aqui na entrada não inversora. Então aqui fica a entrada do meu comparador e a tensão de referência, obviamente, a tensão fixa, geralmente fixa de referência, fica na outra entrada, na entrada inversora. Então essa é a única coisa que muda do comparador inversor para o comparador não inversor, ok? Então vamos agora ver um exemplo aqui. Vamos colocar uma tensão de referência fixa de 3 volts, tanto aqui quanto no comparador não inversor. Teremos aqui 3 volts fixos de referência. E aí eu quero traçar então a função de transferência. Muito fácil, pelo que nós já estudamos, você já deve ser capaz de fazer isso sozinho. Mas vamos lá. No primeiro passo aqui, vamos colocar tensão de referência no gráfico da função de transferência. Então, a tensão de referência nesse exemplo é 3 volts. Então, aqui nós vamos colocar 3 volts aqui. 3 volts aqui. Eu vou até puxar um pouquinho de lado esses 3 volts, porque se ele ficar embaixo do traço, vai atrapalhar no gráfico. Então, vou deixar aqui mais ou menos de lado aqui. E aqui também os nossos 3 volts, que é a nossa tensão de referência, onde está esse traço. E agora vamos ver como que o comparador inversor vai diferenciar, vai funcionar de forma diferente do comparador não inversor. Então, o que eu tenho aqui? Vamos analisar o seguinte, eu tenho uma tensão fixa na entrada não inversora, uma tensão de referência de 3 volts. Quando a tensão de entrada, a tensão do meu sinal, for menor do que 3 volts, o que eu vou ter na saída? Bom, eu tenho 3 volts,
Aqui eu tenho menos que 3 volts. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que a maior tensão vai ser os 3 volts, vai ser a própria tensão de referência, então a saída vai ser positiva, vai sair mais VCC. Então, se VI for menor que VREF, menor que 3 volts, a saída vai ser igual a mais VCC. Perfeito. Agora, se o meu VI, se a minha tensão de entrada for maior que a tensão de referência, então, se o VI é maior que 3 volts, é maior que a tensão de referência, a maior tensão está na entrada inversora. Portanto, a saída vai ser, o sinal da inversora vai ser menos VCC. Então, já se o VI for maior que a tensão de referência, a saída vai ser igual a menos VCC. É assim que o comparador inversor funciona. E aí vamos colocar essa informação no gráfico. Então, se o meu VI, então aqui nós temos o VI, né? Se ele for menor que a tensão de referência, que no caso é 3 volts, então se ele for daqui para trás, então daqui para trás a saída fica positiva, mais VCC. Então, desse ponto para trás, a saída vai ficar positiva em mais VCC no valor aqui do VCC. E se o VI for maior que a tensão de referência, ou seja, se o VI for daqui para frente, a saída fica negativa, satura em menos VCC, portanto, daqui para frente, a saída fica negativa. Então, esse é o comportamento do comparador inversor. Maravilha, né? A gente pode ver também que o outro motivo pelo qual ele chama comparador inversor, além do fato do sinal estar na entrada inversora, é o seguinte. Vejam que conforme a tensão de entrada sobe, então a tensão de entrada sobe, quando ela passa a tensão de referência, o sinal de saída cai. Ou seja, o meu sinal de saída ele está inverso em relação à variação da tensão de entrada. Então, quando a tensão de entrada está abaixo da tensão de referência, a saída é positiva. Quando a tensão de entrada vai subindo, vai aumentando e passa a tensão de referência, a saída cai. Então, quando a tensão de entrada sobe, a saída cai. Inverso, né? Comportamento inverso. E esse é outro nome pelo qual esse comparador se chama comparador inversor. Já o comparador não inversor, vamos ver como ele funciona. Eu tenho aqui, então, que se a minha tensão de entrada for maior que a tensão de referência, então se o VI for maior que a tensão de referência, onde estará a maior tensão? Se o VI é maior que o VREF, a maior tensão está no VI. Portanto, a maior tensão está na entrada não inversora, logo a saída vai sair positivo, vai sair mais VCC. Então, VO vai ser igual a mais VCC. Vamos escrever aqui direito, né, para ficar bem legível. Aí. Ok. Agora, se a minha tensão de entrada for menor que a tensão de referência, quer dizer o quê? Se o VI é menor que a tensão de referência, a maior tensão está justamente na tensão de referência, a maior tensão está na entrada inversora. Portanto, se o meu VI for menos que a tensão de referência, a saída vai ser negativa. Então, VO vai ser igual a menos VCC. Então, espero que isso aí esteja já claro pelos conteúdos que temos estudado neste curso. Agora é só traçar o gráfico, né? Então, se a minha tensão de entrada for maior que a tensão de referência, então daqui para frente, a saída é mais VCC. Então, daqui para frente, a saída aqui fica na altura do mais VCC. E se o VI for menor que a tensão de referência, então o VI menor que a tensão de referência é daqui para trás, então daqui para trás, a saída fica em menos VCC, então a saída vem menos VCC, cai lá para baixo. Então, essa é a diferença do comparador inversor para o comparador não inversor. É simplesmente a gente inverte a posição da tensão de entrada e da tensão de referência, a gente troca elas de lugar para que o comparador funcione de forma contrária. Vejam aqui que no comparador não inversor, quando a tensão de entrada sobe e ultrapassa a tensão de referência, a tensão de saída sobe também. Então, conforme a tensão de entrada passa a tensão de referência, a saída também sobe.
Então, eu tenho aí um comportamento igual. A tensão de entrada sobe, a tensão de saída também sobe. Então, elas trabalham ali juntas. Por isso, ele se chama comparador que não inverte, comparador não inversor. Outra forma interessante de você lembrar disso é analisando o gráfico, né? A gente pode ver também aqui que o que acontece com o gráfico, a tensão de saída cai. Então, é o comparador inversor. Já se a tensão de saída sobe pelo formato do gráfico, eu estou dizendo, né? Pelo formato do gráfico, se a tensão sobe, é o não inversor. Então, pelo gráfico, você também consegue analisar qual é o tipo de comparador que estamos lidando. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo aí embaixo, de deixar o seu comentário, ajuda bastante. E eu vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, um grande abraço, até mais, tchau!